Bom dia, Nova Lusitânia. Como estão todos? Espero que estejam todos na paz de Deus. Boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Ouça a nossa voz. Está no ar mais um programa do Dragão do Tradicionalismo com o seu palpiteiro bastardo. E agora vamos falar um pouco de Nossa Senhora de Fátima, né? Para ser mais específico, vamos falar de alguns grupos que estão aí divididos dentro da Igreja Católica, né? São grupos, como quer chamar, ou facções, como a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, FSSPX, ARCC, ATL, Teologia da Libertação, a TFP, que se dividiu porque existiam muitos processos a essa última, a TFP, muitos processos, era muito, ficou muito taxativo, né? A TFP sendo aí discriminado pela CNBB, que é uma das piores organizações do nosso país. A CNBB que fez o PT, fez a esquerda, né? A CNBB que quis passar aqui no Sínodo da Amazonas, quis que a Igreja Conciliar fizesse o sacerdócio feminino, o sacerdócio das mulheres, para que as mulheres ficassem padres, né? Mas aí eles viram que era avançar demais. Só que as mulheres já fazem esse papel, né? Os padres ficam sentados e as mulheres entregam as hóstias. Quer dizer, as mulheres já fazem o papel de padre. As ministras, né? As ministras da Eucaristia aí. Aí, vamos falar de Nossa Senhora de Fátima, vamos direto ao ponto. Aconteceu ultimamente em Portugal a Áurea Boreal, né? Aquela céu, como fica o céu iluminado, né? As nuvens ficam iluminadas com uma luz solar que fica de muitas conotações de cores, lindo, né? O roxo, brilhante, a outras cores no entardecer, no crepúsculo, né? Em Portugal, né? Acontece na Europa, por ali, né? Em alguns países, entendeu? Aí, alguns carinhas na internet já, alguns católicos, né? De plantão, desses grupos, porque cada um está engrupido nos seus cantinhos, né? Seja na renovação carismática, seja tradicionalista. Aí
disseram aí vai ser isso aí é um milagre, isso aí é uma coisa sobrenatural, vai vir catástrofe, vai vir coisa boa, vai vir coisa mal, não sei o que e tal. Né? Aí são os profetas de plantão. Aí já disseram que é umas coisas que vão acontecer. E parece a mãe de Ná, para querer adivinhar as coisas, esses católicos de plantão. Aí, meus amigos, deixe seu like, comente, compartilhe aqui no nosso programa. Então vamos aí falar de Nossa Senhora de Fátima. E especialmente sobre a consagração, né? Existe muita teimosia sobre este assunto, sobre esse assunto no catolicismo. Né? Todo mundo quer dar sua interpretação, cada grupo quer dar sua interpretação sobre isso. O que acontece? Na época, depois de muito tempo, quer dizer, Nossa Senhora apareceu em 1917, né? Nossa Senhora apareceu em 1917 para as 3 crianças. E o tempo passou, 2 crianças morreram, uma ficou viva e se disse Nossa Senhora falava com ela, a irmã Lúcia, e a irmã Lúcia ficou viva. No tempo de Pio XI, não se sabe muito, existe muitas coisas escondidas. No tempo de Pio XI, se diz que Pio XI leu o segredo, mas não quis revelar o segredo. E Deus me perdoe se eu estiver errado, porque essas coisas nós teme e treme, na base mesmo. Deus me perdoe se eu estiver errado, né? Porque é coisa muito séria, essas coisas. A Mãe de Deus não é brincadeira. Eu já vi os ortodoxos, um ortodoxo que tem um canal falando sobre esse assunto. Eu fui ver o parecer deles, né? Assim, sobre esse assunto, né? Eles falam com muito respeito sobre esse assunto. Eu não sei se eles teve aparição também, né? Mas eles têm muito respeito, muita resiliência de falar, de falar de qualquer maneira, de qualquer jeito, falar da Mãe de Deus. Eu acho assim, às vezes os católicos falam da Mãe de Deus muito profanamente, dá seu parecer muito errado, sem reverência, sem respeito, porque essas coisas não é de fé, não é uma revelação como a Bíblia, não é uma coisa que é obrigada a pessoa a ler, não é um dogma. E se fala muito aleatoriamente de Nossa Senhora. Agora aconteceu coisas estupendas, né, em Fátima. Aconteceu coisas estupendas em Fátima. Teve chuva, as pessoas ficaram na lama, depois ficaram tudo seca no mesmo dia, no mesmo tempo, na mesma hora. O sol ficou coisas sobrenaturais muito poderosas mesmo, né? Poderosas que não são coisas de demoníaco, são coisas sobrenaturais que tem tudo para ser coisas da divina providência mesmo. Então, é com muito respeito que a gente fala sobre esses assuntos. E diz que tem segredo. Eu não sei, eu acho que não tem segredo.
Eu já li o livro falando sobre essas coisas, vi a interpretação de Ratzinger, né? E eu vi que os tradicionais disseram que é uma interpretação que ele quer puxar para João Paulo II, tá certo, né? Mas o resto do livro é válido, né? Todos os tradicionalistas reconhecem, advocatistas, que aquelas palavras de Nossa Senhora de Fátima, né? Por último, meu coração triunfará. Então, no tempo de Pio XI, se diz, né? E ele teve conhecimento desse assunto e não deu atenção. E alguns intérpretes aí diz que Papa Pio XI deu vacilo em não ter consagrado a Rússia ao Imaculado Coração, porque se tivesse feito isso, não ia haver a Segunda Guerra Mundial. Então, Pio XI, quem sucedeu Pio XI foi o Papa Pio XII, Patelli, Eugênio Patelli. E aí, ele fez uma consagração. Consagrou o mundo, que dizia que era para consagrar. Era para consagrar a Rússia. Deus perdoe se estiver errado. Mas naquele tempo, já não se chamava a Rússia, era a União Soviética, né? Aí, Pio XI consagrou o mundo. Se diz que é o mundo. Aí se diz que a irmã Lúcia diz que a Virgem Maria ficou contente com a consagração, mas tinha que ser mais do jeito que ela queria, colocasse o nome Rússia, né? Aí Eugênio Patelli, o Papa Pio XII, faleceu em 1958. E sucedeu-lhe foi Roncalli, João XXIII. João XXIII, né? Aí se diz que os tradicionalistas, alguns, né, dizem que era para se revelar o segredo até 1960, tem que ser em 1960, e se diz que a freira, a irmã Lúcia, era para, se perguntava se estava perto de 1960, e se diz que a Opus Dei foi tomada de conta da irmã Lúcia nesses momentos, e aí colocou uma impostora e deu um sumiço na irmã Lúcia verdadeira, né? Então, são coisas tremendas aí desse negócio. Ao meu ver, Deus perdoe se eu estiver errado. Ao meu ver, Pio XII, o Papa Pio XII, Papa válido, ele consagrou, para mim foi fato, ele consagrou, ponto, não tem mais o que se pensar, não tem mais vasculhar sobre esse assunto, não tem mais. Aí tem grupos aí, como a Fraternidade FSPX, alguns deles já vi falando que eles esperam a consagração. Eles esperam a consagração. O Papa Francisco, João Paulo II, consagrou nos anos 80, teve uma consagração, aí o Papa Francisco colocou o nome da Rússia. Aí os plinianos, grupos como os plinianos do IPCO, que é a antiga TFP, os arautos do Evangelho também esperam a consagração salvadora, né? Que salvará o mundo aí.
e vai vir novos tempos, o reino de Maria. Aí, quer dizer, Deus me perdoe se eu estiver errado, que Deus me perdoe, né? De falar sobre esses assuntos que são coisas aí que muito nebulosas, né? Coisas muito nebulosas, sobrenaturais. E eu vejo assim que se falado sem temor, sem respeito, sem reverência, esses que ficam esperando uma salvação dessa maneira, né? Eu acho que Pio XII, o último Papa, consagrou, ponto. Ele consagrou. Ele fez a consagração. João Paulo II é inválido. E Francisco, bem pior. Nem padre é. Papa Francisco. É um montaneiro. Montaneiro da Argentina, né? Então, é isso, pessoal. Aí os plinianos, os arautos do Evangelho, né? Fica nessa ilusão. E o IPCO, né? Esperando uma consagração aí, né? E você vê como muitas coisas que o Dr. Plínio falou, ele se equivocou. Hoje em dia nós vemos, né? A Rússia uma pedra no sapato aí da agenda woke, da agenda 2030 da União Europeia e dos Estados Unidos, né? Isso é fato. Tanto o Islã como o mundo ortodoxo é o que resta de moralidade no mundo hoje em dia, né? Então o mundo dá volta, as coisas passam, né? E quem fica para trás, buscando, vasculhando, querendo interpretar às vezes, né? Coisas dos seus gurus, porque fica como gurus aí. Algumas pessoas, eles não queriam, esses personagens antigos não queriam ser guru, né? Mas fica como se fosse guru, porque as pessoas o fazem assim. Então, a igreja está dividida, né? Em muitas facetas, em muitas ideologias, em muitas hereges, em muitas heresias, né? Aí, é isso que nós temos que dizer sobre Fátima. Que Nossa Senhora tenha piedade de nós. Que Nossa Senhora do Rosário tenha piedade de nossas famílias, de nossas casas. E abençoe o nosso coração junto ao dela, ao Imaculado Coração dela. Nossa Mãezinha de Deus. Rogai por nós, olhai por nós, orai por nós. Mãezinha de Deus. Eu não sei rezar. E não sabemos, né? Só temos muito temor, né? E que nos ajude para o futuro a viver na Santa Fé Católica, a viver e conservar a Santa Fé Católica, né? Porque se diz que Roma perdeu a fé, né? Se diz que Roma perdeu a fé.